aqui, né, com os nossos objetivos desse encontro, desse primeiro encontro aqui Brasil, é a gente analisar a situação. Então a gente vai discutir, né, vamos ver a apresentação do cenário de pesquisa clínica no Brasil, falar também um pouco sobre a PL 7.082, a importância de todos vocês, né, estarem aqui para a gente formular política pública, aprovar, enfim, e participar. E também a necessidade de maior conscientização sobre benefícios da pesquisa clínica e entender, né, de vocês, depois a gente vai ter aquele momento que está na agenda para discussão, porque a gente quer entender realmente de cada um de vocês, com experiência, né, do dia a dia, quais são as barreiras de acesso, quais são as maiores dificuldades de acesso à pesquisa clínica no Brasil. E identificar, com base nisso, com base nesse diagnóstico que a gente vai ter aqui hoje, potenciais necessidades educacionais, de conscientização e de solução de política pública. Eu vou passar, antes de compartilhar aqui com o Fernando, né, para ele falar mais sobre o cenário, eu vou dar um overview da GAFPA, né? A GAFPA, nós somos uma plataforma internacional sem fins lucrativos, com foco, né, no paciente, né, em acesso ao paciente. A gente trabalha como? A gente envolve todas as partes interessadas, todos os stakeholders, né, sobre o tema específico que a gente está falando, aqui especificamente pesquisa clínica. A gente convidou associações de pacientes, sociedades médicas, sociedades de pesquisa clínica, para estarem aqui com a gente discutindo esse tema, algo que afeta todo mundo. E aí a gente cedia reuniões, workshops, a gente faz briefing, treinamento de advocacy, e com o intuito do quê? De todas essas reuniões, esses encontros, a gente sair com quais são as necessidades não encontradas, quais são os desafios, né? O que a gente precisa. E aí, com base nisso, é direcionado os próximos passos, que pode ser campanhas de conscientização, em mídias sociais, vídeos, podcast, resumo de política, enfim, o que for que a gente acha que vai ajudar, né, a tirar essa barreira de acesso aos pacientes. E a gente trabalha em diversas especialidades, né, de saúde, condições de saúde. Aqui tem um overview, né, de cânceres, de doenças cardiometabólicas, doenças reumáticas, neurológicas, osteoporose. Aqui tem alguns exemplos, né, de materiais que a gente produz, né, pós-reunião ou pós-diagnóstico dessa reunião. E a mensagem, né, da GAFPA é muito clara, a gente acredita que é centrada no paciente, que a gente tem que ser centrado no paciente, não na doença. Porque só beneficia todo mundo. A gente acredita que quando o paciente, né, tem a oportunidade de falar suas necessidades, né, como agora a gente vai ter essa oportunidade de apontar os desafios de pesquisa clínica, a gente consegue direcionar de uma forma melhor, né, tanto o governo, a comunicação, a indústria, enfim, a gente consegue fazer com que isso seja mais assertivo e a perda de tempo, de dinheiro, enfim, fazendo outros esforços, não vá para esse caminho. Então, a gente acredita no cuidado centrado no paciente como principal ponto. Aqui tem algumas fotos de reuniões, de eventos que tivemos com alguns dos nossos stakeholders. Eu estou aqui no Brasil, como vocês sabem, São Paulo, e eu sou responsável por toda a parte de América Latina, mas da mesma forma que eu estou aqui, tem pessoas na Europa, tem também na África, na Ásia, na Oceania, e o nosso escritório fica em Washington, nos Estados Unidos. Então, essas reuniões, esses encontros acontecem tanto hoje, como está acontecendo aqui no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, e algumas iniciativas são regionais, locais, como agora Brasil, outras globais, de associação de paciente, dependendo do que a gente vai trabalhar. Aqui também tem algumas fotos de algumas reuniões presenciais, outras online, né, até trazendo diversas, né, o online traz pessoas de diferentes geografias, tal, para próximo. E o que a gente sai desses encontros que a gente tem, por exemplo, desse primeiro? A gente sai com esses materiais, né, que são como white papers, que saem o que foi detectado, né, nesse encontro, o que é que as associações falaram, o que é que são as dificuldades do paciente, sociedade médica, quais são os pontos de vista e qual o cenário. Então, a gente acredita que produzindo esses conteúdos, além de direcionar a gente para os próximos passos, a gente consegue
prover material e dados para todas as associações de pacientes e todos os interessados para advogarem em causa própria, para a gente poder ter base e dados e conteúdo para falar, olha, esse é o cenário de pesquisa clínica, essas são os desafios e essa é a possível mudança. Então, a gente vai sair hoje daqui com uma lição de casa, a gente como GAFPA, de produzir esse conteúdo e compartilhar com todos vocês. E depois desse conteúdo produzido, tal, dependendo da situação e do tema tratado, a gente sai com alguns materiais, algumas diretrizes. A gente precisa fazer, então, uma campanha de conscientização para o público geral, nas mídias sociais, vídeo, um paper, né, um resumo de política, o que é necessário. E aí a gente produz tudo isso e põe nas mídias sociais e compartilha com todo mundo que está participando do projeto, para a gente conseguir alcançar o máximo de pessoas e cumprir com os nossos objetivos definidos nas reuniões. Então, esse é um overview do que a GAFPA faz, né? Enfim, a gente já conversou, mas só para a gente dar, né, uma lembrada e quem não teve a oportunidade ainda de conhecer. E agora a gente está com essa iniciativa aqui sobre pesquisa clínica no Brasil. E eu queria convidar agora o Fernando para iniciar sua apresentação. Oi, Monique, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né, e ter a oportunidade de falar um pouco de pesquisa clínica para essa audiência tão seleta e tão importante, né, porque vocês fazem, de alguma maneira, a ligação lá na ponta, diretamente com o paciente, e que é fundamental dentro desse ambiente de pesquisa clínica. Então, podemos passar para o próximo, por favor? Você vai passar daí, né, os slides? Vou passando. Perfeito. Tá joia, obrigado, então. Então, uma rápida apresentação, e eu falo em nome da Abracro, que é a Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. E o que é esse nome tão difícil, né? Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. São empresas prestadoras de serviço na área de pesquisa clínica. São empresas que atuam entre o patrocinador, que é aquele que é o dono da molécula, o dono da nova medicação, né? E os centros de pesquisa, que são clínicas, hospitais, que vão fazer o recrutamento dos pacientes e conduzir os estudos. Os prestadores de serviço, nesse meio do caminho, muitas vezes são empresas que precisam ser especialistas, especializadas, e aí que são as empresas associadas da Abracro, aí que elas estão. Vamos para o próximo. Tenho só 20 minutos, então vou direto ao ponto, né? Eu vou fazer uma pequena introdução falando de pesquisa clínica, para colocarmos todos aqui no mesmo passo, e vai ser o mote também para a gente tratar depois para o cenário no Brasil, né? Onde estamos, onde podemos e queremos chegar, e como podemos chegar lá, e tratar dos benefícios de que um cenário promissor em pesquisa clínica, o que ele traz de retorno, né, para a nossa sociedade, para o país, e para cada um dos pacientes que nós temos aqui no país. Vamos em frente. Bom, trago começando aqui, o que é a pesquisa clínica? A pesquisa clínica ela tem início a partir do momento que a gente olha para um indivíduo que até então estava sorridente, saudável, né, com boa qualidade de vida, e que de alguma maneira ele deixa de ter isso, né? Ele passa a ter algum quadro, alguma doença, algum quadro em que ele precisa de uma intervenção médica, de um tratamento, né? E aí a gente fala, bom, mas como a gente pode curar esse indivíduo? Se a gente tem opções, a gente pode utilizar das opções que nós temos. Mas essas opções são muito boas? Elas podem ser melhores? Né? Cenários como esse, em que a gente não tem opção de tratamento, ou que a gente sabe que pode ter uma opção melhor de tratamento, aí entra a pesquisa clínica. Nós precisamos, em primeiro lugar, de um patrocinador para esse estudo, para essa pesquisa. Esse patrocinador pode ser um ente do governo? Pode ser. Na maioria dos casos, a gente tem o patrocínio privado. Então, é uma grande indústria farmacêutica, né? Hoje em dia, vemos muitas empresas de biotecnologia, startups focadas, né, para resolver problemas de saúde. Isso é muito comum, a medicina hoje está cada vez mais personalizada, né, tratando do indivíduo, como que eu posso dizer, tratando em nichos, né? A gente conhece cada vez mais a doença, isso faz com que a gente tenha diferentes pacientes dentro de uma grande doença, né? Enfim, e aí com esse patrocinador a gente inicia o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, vai olhar o estado da arte, o que já se tem de conhecimento a respeito daquilo, tanto da doença quanto esse possível caminho para a gente achar um tratamento, né?
olhamos o que já tem de pesquisa básica, carregamos isso para uma fase chamada pré-clínica, são estudos in vitro, estudos de bancada, né, in vitro, estudos também em modelos animais. Hoje em dia a gente não consegue ainda fazer uma pesquisa clínica em humanos sem passar por modelos animais. Precisamos evoluir, né, nesse sentido. E aí começamos a pesquisa clínica, que vocês conhecem, né, pelo que já falamos aqui. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, modelos inovadores, né, e complexos. Esses modelos inovadores são novos desenhos de estudo, que muitas vezes eles começam já prevendo mudanças no seu caminho, conforme o desempenho da primeira coorte de pacientes. Então, muitas vezes você tem um estudo que já está previsto para ser um fase 1 e fase 2 ao mesmo tempo, né? Então, esses modelos inovadores que vêm com um braço de estatística muito forte, eles procuram fazer o quê? Procuram chegar num resultado, se aquela medicação é boa ou não é, num curto período de tempo, envolvendo menos pacientes. Então, do ponto de vista ético, eles são muito importantes. Tá? Eles estão cada vez mais presentes também na nossa rotina. E assim a gente forma um ciclo. Né? A partir do momento que a gente chega num tratamento que é adequado, depois a gente consegue, sim, aí parte para aquela etapa de registro, né? E assim depois vamos estudar formas de acesso para o restante da população. Tá? Esse é o caminho que nós temos. Aí entra, como já foi comentado aqui, Conitec, enfim, outros entes importantes. Mas para a pesquisa clínica, os entes importantes reguladores são Anvisa e o sistema CEP-CONEP. Vamos para o próximo. Aqui é um gráfico só para ilustrar algumas cifras, tá? Elas podem variar bastante, mas de modo geral, isso aqui eu tirei de um artigo científico que estudou o tema, que mostra que hoje em dia a gente pode variar aí de 1 a 2 bilhões, é uma variação tremenda, né? 1 a 2 bilhões de dólares o investimento para desenvolver um novo medicamento, e leva de 10 a 15 anos. E eu queria destacar para vocês o seguinte, o papel que tem a pesquisa clínica aí. Se olharmos no gráfico, fase 1, fase 2, fase 3, isso toma mais da metade do tempo desse desenvolvimento e mais de 60% do investimento. Sem contar, que eu destaquei ali embaixo, o alto risco que existe nesse processo. Então, é um processo difícil, né? E a sociedade precisa entender, assim, falar, olha, nós queremos correr esse risco, e aí depois a gente pode discutir lá na ponta, os medicamentos chegam muito caros, é porque tem todo um processo por trás, né? Mas hoje o foco da nossa conversa aqui vai ser discutir mais tecnicamente essa pesquisa clínica. Vamos passar para o próximo. No Brasil, essa figura aqui ilustra, né, de uma maneira bem simplista, como ocorre esse processo. Quando você vai começar uma pesquisa clínica, você tem que preparar o que chamamos de um pacote regulatório. Esse pacote regulatório, você tem que dizer já o que se conhece daquela medicação, resultado de todos os estudos pré-clínicos, né, e o que embasa, o que te dá informações suficientes para embasar que ela já está pronta para testes em seres humanos. Tá? Ou, se ela já é um estudo fase 3, por exemplo, por que você já tem dados o suficiente que mostram que você pode começar um estudo fase 3? Com esse pacote regulatório em mãos, você vai selecionar centros de pesquisa, podem ser só dentro do Brasil, podem ser em toda a parte do mundo. Geralmente, para as medicações mais novas, você faz essa seleção olhando para todo o planeta. Então, você vai procurar centros de pesquisa nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na América Latina, tá? Para poder conduzir o seu estudo. Os estudos globais, é um ponto importante a mencionar aqui, eles são chamados de competitivos. E o que significa isso? Se eu sou uma indústria farmacêutica multinacional, eu falo, olha, eu vou ter centros de pesquisa no Japão, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Tá? E eu vou começar o estudo. E para eu terminar o meu estudo, eu vou precisar envolver nele 1.000 pacientes, por exemplo. Os países que têm um processo de aprovação mais célere, eles começam o estudo mais rapidamente e começam a recrutar os pacientes e vão somando essa amostra de 1.000 pacientes que eu preciso. Se o Brasil hoje em dia demora para aprovar um estudo, quando ele entra, a gente não precisa mais de 1.000 pacientes, a gente precisa de 20 pacientes, 30 pacientes, né? Ou algumas vezes, quando aprovamos o estudo, já não tem mais paciente a ser recrutado por esse aspecto competitivo. Então, daí a importância, né, da gente discutir que o Brasil tem que ter prazos de análises competitivos com os demais países. Né? Essa é a principal forma da gente atrair mais estudos para cá.
tá? Mas eu já estou dando um spoiler lá da frente. Vamos voltar para essa imagem aqui, que é mostrando o seguinte, ou seja, depois que eu seleciono um centro coordenador aqui no país, esse pacote regulatório ele precisa ser feita uma análise ética e uma análise técnica, né, sanitária, que é feita pela Anvisa. Isso vencido, lá na frente eu começo o estudo. Tá? Hoje em dia a gente tem que passar por uma análise do CEP, que é o Comitê de Ética Local, e da CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e existe um novo ente aí, que são os CEPs acreditados, que estão dentro do sistema CEP-CONEP. Os CEPs acreditados já foram instituídos lá em 2016, mas eles ainda não têm autonomia plena para analisar um estudo clínico. Tá? Ainda estamos nesse processo. Ok? Mas esse é uma figura, então, aqui para simplificar como funciona o nosso processo. Vamos em frente, então, Monique, por favor. Eu trago aqui alguns dados, são tabelas com algumas informações sobre onde está o Brasil, tá? Do ponto de vista global, na condução de pesquisa clínica. Quando a gente faz uma análise global, de um histórico global de dados de pesquisa clínica, o Brasil tem cerca de 2% dos estudos. Significa que ele participou de 2% de todos os estudos feitos, independente da área terapêutica. E aí nas colunas vocês podem ver que para oncologia é um pouco menos, né, 1,63, para cardiologia é um pouco mais e por aí vai. Eu queria destacar aqui, por exemplo, doenças respiratórias, que nós temos quase 3% histórico, né, de quase 3%. E por que isso? Geralmente, isso se explica, no caso de doenças respiratórias, é que estamos no hemisfério sul. Então, por um fato da estação do ano, nós não competimos com Europa e Estados Unidos para o mesmo paciente, tá? Porque nós estamos no contrapé, ou seja, quando eles estão lá no verão, nós estamos no inverno, estamos recrutando, né? E vice-versa. Então, para doenças respiratórias, nós temos um histórico um pouco maior. E queria ressaltar a COVID, que nós temos quase 4% das pesquisas globais. Puxa, é bastante. Sim, é bastante. É quase o dobro, né, do histórico total. E por quê? Basicamente por um motivo, que houve as análises dos estudos de Covid no Brasil foram muito rápidas, tá? Foram muito rápidas. Isso fez o Brasil pegar o mesmo bonde de todos os países do mundo. Então, nós participamos efetivamente, né, para e passo com todos os outros mercados globais, dos estudos de Covid. E o Brasil participou, assim, de estudos de acho que de 15 vacinas diferentes, né, mais de 40 mil pacientes, dezenas e dezenas de centros de pesquisa. Então, é um case importante. A Covid mostra a nossa competência e a nossa capacidade, né? A gente tem que desburocratizar um pouquinho para que a gente melhore bastante o cenário que nós temos hoje. E a tabela laranja, eu não vou me estender, mas o que ela quer mostrar? E o que eu quero mostrar especialmente? Que apesar de a gente ter um histórico de 2%, quando a gente avalia os 2 últimos períodos de um ano, né, a tabela laranja mostra um ano até julho do ano passado, a gente estava só em 1,2% dos estudos. Se a gente olha o último histórico, dos últimos 12 meses, a gente está em 1,24%. Então, está bem abaixo já dos 2%. Isso é muito preocupante para o nosso cenário. Próximo, por favor. Bom, e onde estamos agora com dados da própria Anvisa, tá? Dos estudos que foram submetidos para análise da Anvisa no ano passado, foram 302 estudos. Essa tabela mostra quanto tempo eles levaram para ser analisados, tá? Na coluna da direita, que é a coluna total, né, essa tabela está quebrada em dois, mostra a mediana em dias. Então, assim, eu acho que tem um lado bastante positivo aqui nessa tabela, que mostra que a Anvisa ela não coloca todos os estudos no mesmo balaio. Então, ela já destaca estudos de doenças raras, né? Por exemplo, a RDC 204 já pega vacinas. Então, ela vai já apontando aquilo que a nossa sociedade indica de alguma maneira para ela. Olha, esses aqui são prioritários, tá? Vamos analisar de uma outra forma, ok? Então, quando a gente olha doenças raras, o fato da gente ter um ambiente muito mais rápido de análise, nós já tivemos muito mais estudos no Brasil, ou seja, 1/3 dos estudos que a Anvisa analisou no ano passado são referentes a doenças raras, né? É um número expressivo, ou seja, a partir do momento em que a gente começa a ser mais rápido na análise, a gente recebe mais estudos daquela área. Puxa, mas se eu trabalho na área de cardiologia, eu vou cair na coluna da direita, nos não priorizados, nos estudos ordinários, e aí a minha mediana de espera passa de um ano. É terrível, é um prazo assim terrível. A gente
perde para países assim do leste europeu, que não têm a menor infraestrutura, tá? Países em que muitas vezes a qualidade do resultado a gente pode duvidar, sabe? Então, prazo de análise é uma questão fundamental nesse processo. Vamos em frente, Monique, por favor. Bom, esse aqui é um estudo que foi feito em 2019, atualizado em 2021, de uma empresa do setor, a Equilvia, com o apoio da Interpharma e também da Abracro, que mostra o seguinte, que se o Brasil tiver uma mudança nesse processo de análise, a gente pode ocupar um lugar de protagonismo no mundo, frente a diversos outros fatores. Nós temos profissionais, nós temos infraestrutura médica já estabelecida, né? Nós temos capacidade de fôlego para atuar em muitos mais estudos. Nós temos uma população, somos uma democracia, uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Então, são características que colocam o Brasil num patamar diferenciado, se não fosse o tempo de análise mais lento. Tá? Sem falar de um ponto importante, desses 200 milhões de habitantes, né? Nós temos uma diversidade étnica ímpar, né? Que todas as indústrias, de fato, todo pesquisador na área de saúde gostaria de poder trabalhar aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. E se a gente ocupar uma posição de protagonismo, que seria de 10º lugar, e hoje numa que a gente amarga em 20ª posição, 24ª, sempre oscilando nessa por aí, né? A gente teria assim mais do que o dobro dos estudos que nós temos hoje. Então é uma previsão bastante interessante. E quando a gente olha para o que aconteceu com a Covid, aquilo acabou sendo um laboratório que mostra isso, que a gente, se acelerarmos os prazos, certamente a gente pode dobrar a quantidade de estudos, pelo menos. Vamos para o próximo. E aqui são números também que eu gosto muito de ressaltar, que se o Brasil ocupar essa posição de protagonista, a gente deve envolver, por ano, mais 55 mil pacientes em estudos clínicos. Imagine um estádio de futebol de pacientes, tá? que serão envolvidos por ano em pesquisas clínicas, né? Sem falar em empregos na área da saúde, ou seja, quase também um estádio de futebol lotado de funcionários, de profissionais de saúde envolvidos e com empregos. Então, são números muito importantes. A gente pode olhar a movimentação na economia como um todo, né? Ou seja, previsão de mais de 2 bilhões de reais de movimento de investimento direto, né? E movimentação de 5 bilhões. São números muito impressionantes e que a gente está aí, né? Ou seja, é um potencial latente, né? Que está tentando quebrar esse ovo e nascer de fato, né? Mas a gente precisa trabalhar para que isso aconteça de fato. Uma das maneiras de como podemos chegar lá é através de um projeto de lei. Foi criado um projeto de lei no Senado em 2015, né, pela senadora Ana Amélia, conterrânea de alguns dos participantes aqui lá do Rio Grande do Sul. E é um projeto que dispõe sobre pesquisas clínicas com seres humanos, né, institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos. É um projeto arrojado, mas que veio procurar estabelecer algumas coisas, entre elas o seguinte: previsibilidade jurídica. Hoje, esse setor, que é um setor tão importante para a saúde, né, e para a própria autonomia do país, e soberania, a previsibilidade jurídica não existe. Hoje nós somos apenas guiados por resoluções, notas técnicas, que são instrumentos juridicamente frágeis, né? Ou seja, a gente precisa de uma lei para, a partir daí, a gente ter por baixo dela regulamentações, né, que tornem o setor bastante robusto e bastante mais forte. Tá? Essa lei também institui prazos de análises competitivos, ela coloca um teto para esses entes reguladores. Olha, esse aqui é o prazo máximo que vocês têm para fazer análise dos estudos. Né? E também propõe uma nova organização para o sistema ético. O sistema ético hoje ele é feito, o sistema CEP-CONEP, né? Ele é regido e está sob a guarda do Conselho Nacional de Saúde. E a proposta desse projeto é que ele fique diretamente ligado ao Ministério da Saúde. O CNS é ligado ao Ministério da Saúde, mas o que a gente acredita é que o sistema ético sendo diretamente ligado ao Ministério da Saúde, a gente vai poder ter uma governança diferente. O Ministério da Saúde tem uma equipe fantástica de profissionais que atuam em pesquisa clínica, especialistas na área, né? E aí vai poder dar uma outra roupagem para o sistema ético, fortalecendo o CEP, isso que é importante, fortalecer o CEP lá na ponta, que são os comitês de ética em pesquisas locais. Eles conhecem a realidade daquele local,
conhecem o ambiente onde eles estão, eles precisam ser fortalecidos. A Conep já sinalizou nesse sentido ao montar os CEPs acreditados, mas isso precisa se tornar algo um pouco mais rápido, né, e de uma maneira um pouco mais ampla esse serviço, e é isso que o projeto de lei vem propor. Vamos para o próximo, meu tempo daqui a pouco já vai acabar. Você sinaliza para mim, tá, Monique, por favor. Aqui é Isso, obrigado. É como se fosse um jogo de tabuleiro. Aqui é o trâmite do projeto de lei. Ele começou onde tem a seta amarela, onde ele foi apresentado no Senado, passou pelas comissões, né? Aí ele, passado pelas comissões, ele foi bastante alterado, né? Houve muita negociação nesse processo, bem como também na Câmara dos Deputados desde 2017. Ele passou pelas comissões da Casa e hoje ele está pronto para ser votado em plenário. Ou seja, nesse jogo de tabuleiros, ele está quase chegando no objetivo. Vencido a votação em plenário, ele volta para o Senado, né? E o Senado ele pode modificar, ele pode aceitar as modificações ou não, enfim, e aí depois vai para a sanção da Presidência da República. Falta pouco nesse trâmite. E como a gente pode chegar lá, além do projeto de lei, tem questões práticas que eu acho que é importante, eu acho que um evento como esse, que a gente está participando, uma reunião como essa, são peças importantes, né? A gente está colocando, acho que, tijolinhos numa parede que vem fortalecer a pesquisa clínica, que vem ser um pilar importante, tá? A gente tem que brigar pelo fortalecimento da Anvisa nesse sentido. A Anvisa tem hoje assim uma falta de técnicos muito grande. Ela tem muita competência. A Anvisa é um órgão, assim, pelo menos a nós, enche de orgulho. Tá? Ela faz parte do ICH, do comitê gestor do ICH, que é um International, me falhou agora, que busca harmonizar questões internacionais regulatórias, tá? E do ICH, ter uma cadeira lá no comitê gestor é uma coisa assim fantástica. É o único órgão da América Latina que está lá, né? E que ajuda a gerar regras, né? Gerar regras sanitárias, regras em saúde para todo mundo. E assim, então assim, capacidade e competência a Anvisa tem. De fato, faltam pessoas, né? Então a gente briga para que a Anvisa tenha novos servidores, novas rodadas de contratação. Precisa de mais braço para que o Brasil possa chegar naquele ponto que a gente acredita de protagonismo em pesquisa clínica, né? E falar em protagonismo, a gente também acredita no protagonismo do Ministério da Saúde, que eu falei lá que tem uma equipe muito competente em pesquisa clínica, criaram a Rede Brasileira de Pesquisa Clínica, né? Foi o final do ano passado, em dezembro essa rede foi lançada, né? Claro, vem mudança de governo, enfim, tem uma série de adaptações e priorizações, mas a rede está lá, está quietinha, né? Agora ela precisa ser alimentada, mas a gente acredita que seja algo importante para a gente fortalecer a pesquisa clínica fora do eixo sul-sudeste, que é onde ela efetivamente acontece hoje no Brasil. A gente tem que abrir centros de pesquisas por todo o país, tá bom? Agora, já partindo para o final, só pontuar alguns benefícios, eu já falei da maioria deles, né? Ou seja, atração de investimentos. A pesquisa clínica é o melhor caminho para você ter investimento direto, privado, no público. Se você imaginar lá o estádio de futebol que eu falei, com 55 mil pacientes, são 55 mil pacientes do SUS, que sejam 50 mil pacientes do SUS. A partir do momento que eu levo esses pacientes para um financiamento privado de tratamento, eu abro outras 50 mil vagas, sabe? Então, existe aí, de fato, uma desoneração do SUS indireta, ou se não houver a desoneração, ele continuar investindo, ele vai, pelo menos, poder colocar mais 50 mil pacientes, entende? Então, assim, tem uma atração de investimentos que é fundamental para a saúde. Inovação nessa cadeia farmacêutica, os médicos, os profissionais de saúde envolvidos na pesquisa clínica têm um lado científico, eles estão gerando ciência, estamos fazendo ciência no país, né? Os médicos, que são grandes recrutadores em pesquisa clínica, eles vão depois submeter artigos nas principais revistas científicas do mundo. Isso é fantástico. Ele não precisa mais ir para Harvard para fazer isso. Ele faz daqui, do seu laboratório, da sua universidade, tá? Do seu hospital. Para os pacientes, eu acho que eu nem preciso falar, né? Eles estão no centro disso tudo, né? É mais acesso à saúde. Ah, mas espera aí, não, pesquisa clínica não é acesso. Sim, é uma forma de acesso. Se olharmos para a saúde que nós temos no país hoje, né? Pesquisa clínica é uma forma de acesso, sem dúvida. E o fato da gente ter tratamentos que depois vão estar disponíveis na rede pública, tratamentos que já foram testados dentro de um ambiente seguro, de um estudo clínico, foram testados no país, isso dá muito mais segurança até para o ente regulador lá na frente acelerar o processo de registro,
né? Facilitar depois que isso depois venha a ser até mesmo incorporado na rede pública. E mais segurança, como eu falei também, voltado ao paciente, de fato, né? Porque já foi testado na nossa população, a gente já sabe como aquele medicamento vai se comportar aqui. E para os profissionais da saúde, né? Melhores empregos, a gente vê falando direto de, por exemplo, o piso da enfermagem, é uma questão tão importante. O enfermeiro que trabalha na assistência, ele ganha, infelizmente, muito menos do que o enfermeiro que trabalha com pesquisa clínica. Tá? Por quê? Porque vem muito mais investimento, vem muito mais investimento nessa área. Ou seja, com mais pesquisa clínica, todos têm a ganhar, sem dúvida nenhuma. Tá? Essa que é a grande mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, tá bom? E sigo à disposição, vi que já tem uma mãozinha levantada, a gente vai ter um espaço para debater, perguntas, vai ser fantástico se a gente puder trocar mais experiências. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Fernando. Ótimo, muito obrigada. Antes da gente seguir, acho que a doutora Ana, né, está com a mão levantada. Doutora Ana, se quiser já falar agora, pode. Aí você faz a pergunta, fala com o Fernando e a gente segue. Eu estou falando porque eu estou bem preocupada com a minha internet de ter que sair da reunião sem falar. E já vou te pedir, Monique, que se isso acontecer, tu me encaminhe depois os próximos passos. Mas eu queria comentar a apresentação do Fernando, elogiar, Fernando, a apresentação é excelente. E, assim, eu não disse muito bem o que é que a minha fundação que eu estou presidindo faz. Eu sou presidente da Fundimed, que é a Fundação de Apoio do Hospital de Clínicas, né, e da URGS. E nós somos uma interveniente administrativa. Nós, então, atuamos junto à contratualização, a toda a parte burocrática desses estudos que tu estás citando aí. Então, eu posso dar o meu depoimento em todos os pontos que tu colocastes, né? Desde como a profissional que eu faço estudo... Ai, isso aí. Alô? Estamos ouvindo, doutora Ana. Tá. Eu sou uma pesquisadora, então eu proponho estudo nessa área, mas conheço todos esses passos, né? Concordo plenamente com todas as tuas colocações, e eu quero aqui dar o depoimento, principalmente em relação do impacto dessas pesquisas clínicas na vida dos pacientes. Meus pacientes de câncer de tireoide, eles têm acesso a medicações que são state of the art, aqui igual no mundo inteiro, eles têm, porque tem estudos no clínicas, no hospital de clínicas, mas as instituições públicas de acesso, que dão acesso ao paciente ao SUS, elas são muito beneficiadas por esses estudos. A Fundimed, eu acabei de fechar o relatório ano passado, então são números bem fáceis na minha memória. Nós reinvestimos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre 13 milhões de reais, diretamente como recursos de taxas que a Fundimed tem para administrar, taxas que são cobradas pelo Hospital de Clínicas, serviços hospitalares que nós cobramos, né? E aí temos toda uma estrutura de profissionais que são beneficiados, como tu bem colocaste. Então, eu quis dar esse depoimento para realmente mostrar um depoimento de quem trabalha nessa área e como isso é importante. Então, era mais ou menos isso, e eu vou deixar aqui, depois, viu, Monique, eu mando para ti qual é essa fundação, que nós temos vários estudos, do Covid, nós fomos uma das principais fundações do país, né? Fizemos, e foi um grande motor para esses recursos, Fernando, foi muito importante. E é isso aí. Então, eu estou falando porque eu estou preocupada de não ter tempo depois de falar. Não, foi ótimo, doutora Ana, obrigada pela contribuição. Enfim, a gente vai abrir aqui, né, já iniciando essa parte de contribuição, do ponto de vista de associação de paciente também, como eu falei inicialmente, eu tive, quando eu estava entrando em contato com as associações, sociedades médicas, eu falei com o pessoal da Abraf, e eles deram depoimentos sobre a jornada, né, de participação em pesquisa clínica com os pacientes, tal, e eu acho que vai muito de encontro, né,
de tudo que o Fernando falou, de dificuldade, enfim, de tudo isso que a gente sabe, né, que a doutora Ana falou. Então, eu queria convidar a Stephanie para compartilhar, né, para dar voz a isso, e aí a gente inicia a discussão em grupo, e aí eu espero ouvir de todas as associações os desafios e quais são, enfim, as necessidades, né, que a gente pode, o que a gente pode fazer para essas necessidades que não são atendidas serem atendidas. Então, eu queria convidar a Stephanie para começar essa parte de discussão das associações e compartilhar o seu depoimento, Stephanie. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, eu estou ouvindo. Direitinho. Legal. Fica até difícil falar depois do Fernando, que teve uma fala brilhante agora. Que puta desafio! Mas vamos lá. Eu sou internacionalista, né? Meu nome é Stephanie Pett, e eu sou especialista em políticas de cuidado e gestão de projetos sociais. Então, eu não sou profissional da saúde. Se eu falar alguma besteira, vocês me corrigem, por favor, médicos e profissionais da saúde aqui. E atualmente eu atuo como gerente de projetos e apoio de advocacy na Abraf. A Abraf, ela tem a missão de defender o direito à vida digna de todos que convivem com doenças do pulmão, do coração, né, para garantir o acesso a uma melhor prevenção, um diagnóstico, um tratamento das doenças como a hipertensão pulmonar, a fibrose pulmonar, a DPOC, a asma grave e a insuficiência cardíaca, especificamente. Então, a gente trabalha em frentes de advocacy, de acolhimento e também de educação. E aí, enfim, Monique me deu esse desafio, essa bolada de falar um pouco sobre a nossa experiência, né, os desafios da pesquisa clínica na perspectiva de uma associação de pacientes. E eu levantei uns pontos, conversei com ela sobre isso, inclusive, ontem, e acho que se me faltar alguma coisa, Monique, você pode, por favor, me cutucar, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui de passar eles. O primeiro, na nossa perspectiva, na nossa vivência com pesquisa, que é recente, a Abraf já vai fazer 17 anos, mas nos últimos 5 anos a gente tem sido mais abordados por indústria, centros de pesquisa, para a gente trabalhar junto com as frentes dessas instituições de pesquisa clínica. E o primeiro seria a viabilidade de tempo de execução do projeto, né? Então, existe uma procura da indústria, infelizmente, só nos últimos dias de recrutamento, né? Então, aquele momento de desespero que vai ter o fechamento da data de recrutamento internacional, e o Brasil está atrás, está correndo, não está conseguindo. Às vezes, os centros de pesquisa não estão conseguindo fazer esse recrutamento sozinhos e buscam a associação de pacientes para ajudar nessa captação desses pacientes, né? Então, a gente tem todo o interesse em beneficiar os pacientes que a gente tem associados à nossa organização, pensando que são pacientes que muitas vezes não têm acesso a medicamento contínuo, às vezes o medicamento não está incorporado no SUS, né? Ou às vezes ele está incorporado, mas tem uma questão de desabastecimento das farmácias de alto custo. Então, a gente sabe também do desespero dos pacientes, considerando que a gente está na visão e na perspectiva de paciente ou cuidador, como é o meu caso, né? E também tem a questão de ocorrer a demora na aprovação da pesquisa, que o Fernando também já falou, e isso a gente vivencia realmente na pele, de que é fazer uma força-tarefa, ou nos últimos dias de recrutamento, ou durante meses, mas que aí o paciente já está com uma expectativa alta de entrar na pesquisa, mas ocorre que não é aprovada a pesquisa e aí vão para casa, né? Vão ficar sem acesso ao tratamento, enfim, tem todas essas questões. Um outro ponto seria os dados de paciente e a LGPD, né? Então, as incertezas sobre as responsabilidades que uma associação de pacientes pode assumir numa pesquisa clínica no Brasil, né? A gente já teve casos de centro de pesquisa perguntando se a gente podia fazer, de fato, o recrutamento em si, né? Eu vou te dar o formulário aqui, você vai ver os critérios de inclusão, os critérios de exclusão. Se o paciente estiver ok, você me entrega o paciente.
mas eu não sou um profissional de saúde. Então, eticamente tem essa barreira, né? Eu não tenho a competência para tal. E, além disso, eu também não sei se eu posso fornecer esses dados ou com consentimento do paciente, ou se o ideal é eu fazer com que o paciente que esteja interessado e que eu, fazendo um pré-screening, compartilhando com esse paciente os critérios de inclusão na pesquisa, ele faça esse contato direto com o centro de pesquisa, né? E hoje é, de fato, o que a gente opta por fazer, né? O paciente entra direto com o centro entra em contato direto com o centro de pesquisa e não a gente fornece esses dados. Mas essa é uma discussão também, a gente quer entender quais são essas normativas e se de fato a gente precisa fazer uma política pública para isso, né? E aí vale também para a gente entrar em discussão depois sobre. Como eu disse, a gente é novo no assunto, então a gente está aprendendo, a gente tem de fato muito interesse. Um outro ponto seria a remuneração da associação, né? Então, as indústrias abordam as associações, ou centros de pesquisa abordam associações esperando um serviço que seria pro bono de divulgação dessa pesquisa ou do recrutamento. Só que tem toda uma estrutura por trás das associações de pacientes, são horas de trabalho que a gente está dedicando a esse pré-screening, né? Considerando que é uma indústria que gira 5 bilhões de reais, não é justificável pensar que as associações vão fazer tudo para bono, né? Por mais que a gente tenha muito interesse de fato, e divulgação é uma coisa que a gente faz realmente com maior prazer, né? Mas a dedicação de horas de trabalho, de equipe, em recrutar, aí realmente demanda muito, principalmente considerando que as associações de pacientes são pequenas, né? Então, a gente tem que... É um jogo de malabarismo. A gente tem uma equipe pequena que tem que definir prioridades entre ou fazer o advocacy, né? Que é super importante para o paciente, para a comunidade como um todo, ou a gente vai fazer esse recrutamento. E aí também considerando que talvez, até em conversa com a Monique estava falando disso, que talvez até os centros de pesquisa também não tenham um investimento, que sejam pequenos também, não tenham as pessoas, uma equipe considerável para fazer esse recrutamento, e estão tentando escoar esse serviço. Então, de que forma a gente pode se ajudar, é a minha pergunta, né? Um outro ponto seria a expectativa da indústria sobre a capacidade operacional da associação de pacientes, né? Então, tem indústria e centro de pesquisa que espera que as associações tenham bases de pacientes que sejam altamente detalhadas e segmentáveis por região, por patologia, por subtipo de patologia, enquanto nem os próprios centros de referência, às vezes, têm todo esse detalhamento, né? Então, entender qual é a capacidade da associação e a gente fazer esse alinhamento é muito necessário. Eu acho que é um desafio para a gente daqui para frente. Claro que tem associações que estão em nível de maturidade operacional diferente, institucional diferente, né? Então, vão ter associações como a gente que tem um CRM, né? Tem uma base de dados que está, por exemplo, no Salesforce, tem outras associações aqui, inclusive é um prazer estar aqui com associações que eu conheço, tem os rostinhos que eu já conheço aqui, que são parceiríssimos, e que eu sei que estão fazendo esse trabalho, né? Mas tem outras associações que estão começando e também não vão ter isso, e nem a gente que está usando um sistema, um programa para fazer esse detalhamento de base de dados também vai conseguir entregar isso, tá? Um outro ponto, acho que é o meu último, é o desalinhamento entre os profissionais de saúde, né, considerando um risco de descontinuidade do acompanhamento que o paciente vai receber com a troca do médico do seu centro de referência de origem para o centro de pesquisa, né? Então, a gente já teve experiências de pacientes que tiveram uma falta de bênção do médico que faz esse acompanhamento no seu centro de referência de origem, né? E que vai para um outro estado, às vezes para um outro hospital, um outro centro de pesquisa, e aí na hora que encerra essa pesquisa para voltar, acontece esse desconforto de o paciente não se sentir acolhido e não ter a continuidade do seu tratamento no centro de origem, no centro de referência de origem. Então, considerando que a gente está falando aqui de centralizar o paciente, né, nesses processos, de que maneira também
salvaguardar, resguardar o direito do paciente nesse aspecto. E aí eu tenho também, enfim, as minhas ressalvas à PL 7.082, eu acho que vale a gente conversar sobre isso também, considerando as críticas que o Conselho Nacional de Saúde tem ao PL, a Fiocruz, a Sociedade Brasileira de Bioética, a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, em relação às mudanças que o PL propõe. Eu acho que é interessante a gente conversar, trazendo todos esses atores, considerando que a Associação de Pacientes não é a indústria. A Associação de Pacientes ela até pode ter projetos e frentes de atuação que são financiados pela indústria, mas ela não é a indústria, ela está priorizando o paciente, querendo, de uma forma mais neutra possível, ouvir todos esses atores, né? Então, parabenizo novamente a iniciativa da GAFPA. Muito obrigada pela oportunidade e passo a bola. Obrigada, gente. Stephanie, obrigada. Eu acho, enfim, a Stephanie comentou vários pontos, né? Mas eu acho que uma coisa que só reforça todo o discurso do Fernando, né? Tudo que ele compartilhou com a gente, é esse tempo curto, né? Para recrutar paciente, como isso é difícil. Também os centros de pesquisa, como é necessário esse investimento, né? Os centros de pesquisa, como eu falei com um monte de gente, né? Até esse caminho, e todo mundo fala da excelência dos centros de pesquisa brasileiros. E é uma unanimidade, mas é isso, como o Fernando falou, falta gente, falta mais centros, falta, né? E o que tudo, né, com foco no paciente, e aí gera insegurança no paciente, como a Stephanie falou, será que eu participo, será que eu não participo? Se eu participar, eu não posso ter a continuidade no meu tratamento, enfim, então eu acho que é isso, tudo volta para a gente conscientizar, para a gente falar e para a gente discutir, né, quais são esses desafios e como que a gente pode atuar para ser mais ágil, mais rápido e que gere todos esses benefícios aí que a gente viu que pode ter no Brasil e para o paciente brasileiro a pesquisa clínica. E agora, para seguir, eu só queria compartilhar que é isso, né? Essa iniciativa ela é apoiada pela GAFPA, mas a gente quer que vocês, né, tragam esse ponto de vista e a gente inicie, então, uma discussão. A gente quer ouvir de todos vocês quais são os desafios que vocês encontram no dia a dia da associação, do paciente, o que é que realmente vocês entendem como barreira de acesso para a gente chegar nesse cenário que o Fernando falou, que a gente vê que pode ser muito positivo para todo mundo. E com base nessa discussão, que eu vou abrir agora o microfone para vocês falarem, a gente vai construir, né, esse diagnóstico e próximos passos de como que a gente pode fazer advocacy e agir, né, as associações de pacientes liderando essa conversa para que a gente consiga alcançar o objetivo de uma pesquisa clínica de acesso, né, aos brasileiros. Então, depois da Stephanie, fiquem à vontade, se vocês quiserem abrir o microfone e compartilhar esses desafios. Calma, gente. Boa tarde. Tem mais alguém na minha frente? Eu libero aí. Pode falar, Humberto, pode começar. Posso falar? Então, tá bom. Deixa eu aumentar até o meu som aqui, meu retorno. Eu quero parabenizar, né, os expositores inicialmente, né, que trouxeram à luz aí algumas discussões extremamente importantes. No entanto, eu quero focar na questão da fala da Stephanie, né, que eu quero, inclusive, cumprimentá-la. A gente já teve em alguns eventos em São Paulo, né? E ela trouxe aspectos bem interessantes, né? Enquanto as associações podem efetivamente estarem presentes nesse aporte, né, para essas pesquisas clínicas. Ela colocou alguns pontos essenciais, né? A questão da ética, da informação, da questão dos projetos, de quem orienta a questão médica, tudo isso ela colocou de uma forma esplendorosa, né? Esses aspectos que são fundamentais, o direito, a questão de quem prioriza, etc. E ela colocou um ponto, né, que me chamou bastante atenção, que é o que acontece na realidade das associações, né? Por exemplo, quando nós recebemos um recurso de um laboratório, alguém para, né, esses recursos eles são destinados especificamente por uma questão de compliance, eles são destinados exclusivamente para aquilo que é o objetivo do projeto.
Aí eu entro em discussão exatamente o que a Stefânia colocou, a questão da manutenção dessas associações, que é o que nós sentimos maiores dificuldades, né? Porque para que a gente poder assessorar a própria indústria, a própria pesquisa, precisa ter uma instituição fortalecida. Nós precisamos ter informações, nós precisamos dar serviço, nós precisamos estar por parte dos associados, né? Ser uma referência para eles, para que no momento que se precise buscar esses pacientes para essas pesquisas, etc. e tal, nós temos esses dados, né? Porque há uma necessidade, efetivamente, da manutenção. Então, por questões de compliance, isso torna muito difícil. Então, por exemplo, eu faço um projeto aqui, esse projeto vem, eu sou obrigado a destinar ele especificamente vamos supor, para pesquisa ou para envolvimento de outras questões, voltar especificamente para o objeto, né? E não nos resta nada. Não fica nada nas instituições para a questão dos seus fortalecimentos. Então, só queria trazer essa discussão que a Stefânia colocou, que realmente é super interessante, né? As instituições elas têm que estar fortalecidas para dar esse aporte e fazer essa ponte, né? Que é entre laboratórios, pesquisas, etc. e tal. A necessidade desse fortalecimento. Tá? Eu só queria agradecer a isso, fazer essa breve colocação. Obrigada, Humberto. E eu queria trazer, eu acho que, enfim, todos os pontos, né, são super relevantes, mas trazendo com foco no paciente, né, gente? A gente está aqui com a associação de paciente. Então, voltando para o foco no paciente, o que é que vocês veem no dia a dia de barreira de acesso realmente para esse paciente participar de uma pesquisa clínica, né? É falta de conhecimento, é conscientização, é falta de a demora no processo de recrutamento. Eu acho que isso é importante para a gente ter isso como material depois e ter um consenso, né? Que se é isso ou não também, enfim, para a gente seguir com esses materiais. Pode falar, Elaine, está com a mão levantada. Vamos lá, deixa eu abaixar a mãozinha. Eu quero agradecer também, né, a oportunidade de estar nesse grupo e aprender, né? Já disse no início, nossa experiência é muito restrita, muito limitada, mas eu acho que a fala da Stefânia, ela representa muitas dessas percepções, né, que a trajetória em participação também em outros grupos que têm discutido pesquisa clínica, ela suscita, né? E a minha fala vai no sentido de dizer que, curiosamente, né, a participação das pessoas que vivem com as condições, né, elas têm se dado no espaço da pesquisa clínica. Eu acho isso é muito significativo do que eu vejo como uma barreira, às vezes, da própria participação, que é esta relação, né? Não é uma relação, muitas vezes, na grande maioria das vezes, né, de alguma igualdade, é uma relação de uma certa... um trabalho para mim, né? Uma relação assim, eu preciso de você agora eu quero te ouvir, né? Mas não é um te ouvir no sentido de quais são suas demandas, o que é importante para você, como você vê a importância da sua participação, como você gostaria de ser tratado nesse processo, mas eu quero te ouvir é muito mais eu preciso de você, venha participar do estudo clínico, né? Então, eu acho que essa relação, ela é uma relação que mobiliza uma ruptura, na verdade, né? Ou a impossibilidade de construir uma relação de plena confiança. Então, eu estou disponível para os estudos clínicos porque eu tenho plena confiança na nossa relação. A nossa relação já está dada, né? Eu participei de um processo, né? Eu tive voz no processo, e agora eu estou aqui à disposição para que esse estudo, então, se realize com a minha participação. Então, eu acho que isso... E é interessante que muitas vezes que eu tenho participado dessa discussão, né, se fala em educar esta pessoa, né, que a indústria e a área médica chama de paciente, que para nós não são pacientes, né, são pessoas que vivem com alguma condição. Muito se fala de educar essas pessoas, né? Mas pouco se fala de educar a indústria, de educar os profissionais da saúde, de educar os pesquisadores, né? De educar quem está na Anvisa, ouvindo os testemunhos, que na verdade muitas vezes não quer ouvir, né? Para protocolar, aquela participação é protocolar, né?
E é a pessoa que tem que se adequar à expectativa da Anvisa, nunca é o contrário, né? Da Anvisa, não, desculpem, gente, me fugiu a palavra agora. Acho que é da Anvisa, sim. Bom, que tem que se adequar, né? Quer dizer, então, assim, você precisa treinar essa pessoa para falar o que as pessoas precisam ouvir da validade, para validar e legitimar o seu testemunho, né? Como um participante de um estudo clínico, e não o contrário, né? Na verdade, a gente precisa educar essas pessoas para entenderem que quem está ali não está falando do lugar da ciência, não está falando do lugar do profissional da saúde, está falando do lugar de quem participou do estudo clínico, quer contar essa experiência. Foi bom, não foi, né? Enfim, é outro lugar de fala. Então, eu acho que essa relação, né, ela precisa ser reconstruída a partir de outras bases, né? Ela realmente precisa ser uma relação mútua, né? E não uma relação de agora a gente precisa de você, chama a gente, liga na associação, pede pelo amor de Deus, me arruma, né? 5, 10, 15, 30 pessoas que eu preciso para semana que vem e dá início num estudo clínico. Então, eu acho que realmente é preciso fazer um trabalho de sensibilização, né? São vidas. E aí tem a outra questão do próprio projeto de lei que que hoje coloca um limite, por quanto tempo depois do estudo clínico essa pessoa vai continuar recebendo tratamento, que para a indústria é algo visto, na maior parte das vezes, como bom, positivo, porque, né, existe toda essa discussão de que poucos estudos clínicos querem estar no Brasil, porque essa necessidade de manter, né, a medicação por muito mais tempo não é bom para a indústria, mas aí a gente fala do outro lado, né, que é o lado dessa pessoa que se dispôs, enfim, ela correu riscos, ela se colocou a serviço da ciência, né, com prazo e data marcada para terminar o cuidado que se tem em relação a ela. Porque muitas vezes esse período que está colocado na lei não é suficiente para que esse remédio fique disponível gratuitamente para ela. Então, de repente, né, ela que foi a mola propulsora, vamos dizer assim, né, peça-chave no processo, ela está excluída. Tchau, obrigada, que bom, né? Somos muito gratos, mas terminamos aqui o nosso compromisso com você. Então, acho que essa também é uma questão que eu imagino, né, que se fosse um voluntário, uma voluntária nessa condição, me faria pensar 2 vezes, né? Pelo próprio risco de você estar no estudo clínico, existe o risco, né, que sim, os comitês de ética são muito cuidadosos em deixá-los suficientemente claros, mas também em relação a isso, né, quais são as outras garantias que você, meu parceiro, né, que me chamou para me ouvir, né, vai me dar, né, para além, enfim, né, se ali colocar esse limite de prazo, né? Então, acho que essas são questões também para a gente discutir, né, Monique? Não são questões muito simples, porque a gente sempre acha que é mais fácil educar o outro, né? Quando a gente fala da importância de se educar no processo, fica um pouco mais, a discussão vai para outros caminhos. Não, concordo, Elaine, eu acho que é isso, educar todos, né? Quando a gente fala de stakeholders, eu concordo com profissionais de saúde, sociedade médica, porque não é, enfim, conversando, né? Eu não sou da área médica, mas conversando com muitas associações, a gente vê que médico que não trabalha com isso, não sabe, nem todo mundo, é isso, tem que ter acesso ao conhecimento, né? Eu acho que isso é um dos caminhos que a gente pode seguir. Para seguir, eu tenho aqui a doutora Wanda e Renato com a mão levantada. Doutora Wanda, pode falar, depois eu passo para o Renato. Bem, o meu é rapidinho. Como eu já trabalhei com pesquisa clínica durante 20 anos e depois eu deixei de trabalhar, eu acho que o maior entrave que nós temos aqui no Brasil chama-se CONEP, tá? É aonde fica o nosso a nossa pedra nesse processo todo, porque exatamente quando demora uma aprovação de um projeto, a gente perde o prazo do Brasil participar por conta do atraso mesmo lá. Essa é uma observação. Em relação às associações de pacientes, nós trabalhamos
como, digamos assim, com a educação do paciente. E a participação em pesquisa clínica perpassa, né, por essa educação. Então, e como nós temos um banco de dados de mais de 2.000 pacientes, certo? Então, nós temos, sim, muitas vezes nós somos procurados para ver se temos pacientes com perfil para tal pesquisa, ok? E isso é feito uma seleção, é feita uma conscientização dos pacientes, no sentido deles aceitarem ou não participarem. Então, é como se fosse uma pré-seleção desses pacientes. E aí, a gente encaminha hoje para o centro de pesquisa, certo? A associação de pacientes, eu não conheço uma associação de pacientes que seja um centro de pesquisa também. Pode ser que exista, mas eu não conheço, e olha que eu tenho estrada, né, aqui no Brasil. Mas, mesmo porque precisa de uma estrutura muito grande, desde maquinária, etc. e tal. Equipe, etc. Então, eu acredito que sim, quando a gente percebe que tem um banco de dados para isso, a gente deve sim ajudar um centro de pesquisas importante, sério, etc. Agora, eu não entendo a associação de pacientes receber do patrocinador alguma verba. Eu não entendo isso. Quem recebe é o centro de pesquisa. Se o centro de pesquisa ele quer fazer amanhã ou depois, dependendo da participação da associação, se ele quer fazer alguma doação para a associação de pacientes, isso é outra coisa. Esse detalhe que eu não sei se eu entendi bem algumas falas, mas primeiro educar o paciente no sentido do que é uma pesquisa clínica. Então, o nosso paciente é educado. Ponto. Nós podemos selecionar alguns pacientes? Podemos. Temos condição para isso? Temos. Eu estou falando temos, não estou dizendo só o Instituto, né? Agora, nós não podemos receber do patrocinador, dependendo do seu estatuto, você não pode receber do patrocinador de uma pesquisa clínica uma associação de pacientes. O que você pode receber é doação do centro de pesquisa. Você está precisando de um computador, está precisando, enfim, de alguma coisa aí, tudo bem. Então, eu vejo a participação de uma associação de pacientes dessa forma, ok? Dessa forma. A associação não pode se responsabilizar pelo conteúdo da pesquisa ou pelo resultado da pesquisa. Muito obrigada, doutora Wanda, obrigada pela contribuição. A gente está terminando, Renato, então, se você fica à vontade para falar, mas breve para a gente respeitar o horário de todo mundo aqui. Sim. Não, eu só queria colocar ali o Francisco pela excelente exposição e dizer o seguinte: a Benapar ela tem tido experiência muito ricas na incorporação de novas tecnologias no SUS. A gente tem tido bastante vitória nesse sentido. E isso é fruto de pesquisa. Então, eu vejo que uma federação ou as associações, elas têm que atuar junto com a Anvisa. Nós, muitas vezes, somos chamados para discussão de temas junto à Anvisa. Muitas vezes, até na própria Conitec, nós temos tido participação e influenciado na incorporação. Então, eu vejo que a federação ela pode estar trabalhando politicamente a questão da PL, ela pode estar... Nós temos tido experiências de também atuar em cima de projeto e também trazendo para a ponta, já tivemos algumas experiências em incorporação com pacientes participando e nós fazendo a seleção e até a orientação. Então, eu vejo aí que nós estamos num terreno propício aonde se pode fazer essa construção em conjunto
cada um dando um pouco, e com certeza vamos ter bons resultados no final desse andamento, digamos assim. Então, eu só queria fazer essas colocações e também opinando no próprio conselho, no próprio ministério. Então, eu vejo que a FENAPAR tem vários caminhos aí que ela pode contribuir. Essa é a minha colocação. Perfeito, obrigada, Renato. Agora, Mariana, está com a mão levantada. Desculpa, primeiro pelo meu atraso, mas eu gostei muito da discussão. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia, e eu queria só falar rapidinho que, assim, nossa situação parece um pouco diferente dessas que vocês narraram. Primeiro que as associações nunca foram procuradas para nenhum tipo de colaboração no sentido de indicação de paciente. A gente tem bastante pesquisa clínica na área da hemofilia no Brasil, inclusive o maior grupo de terapia gênica do mundo é brasileiro, mas a impressão que eu tenho é que a pesquisa ela é muito elitizada em certos centros de tratamento, né? São sempre os mesmos que participam de todas as pesquisas. Então, assim, por um lado é bom porque a gente sabe que são profissionais muito capacitados, né, e que têm mesmo hábito de pesquisa clínica, mas, por outro lado, isso é injusto com os pacientes que não se tratam nesses centros de tratamento, porque eles nunca vão ter uma chance, né? Então, é uma situação, assim, um pouquinho diferente, mas concordo muito com o que a Elaine também falou, dessa questão de educar, né? Não é só o paciente que precisa ser educado, acho que é uma construção de todos os lados. É isso, obrigada. Obrigada, Mariana. Bom, gente, então, para a gente encerrar como próximos passos, né? Só para compartilhar aqui com vocês, eu acho que, enfim, a gente vai construir um material, né? Eu acho que as necessidades não atendidas são várias, como vocês mencionaram, desde conscientização, né, da importância e o que é, como a doutora Wanda mencionou, como vários de vocês falaram, tanto do público geral, quanto das associações de pacientes, né, e pacientes, sociedades médicas, né, como até a Elaine comentou, assim, todos os stakeholders, profissionais de saúde, formuladores de políticas. Então, assim, a gente trabalhar esses pontos, o acesso à pesquisa, né, tanto de implantação no sistema de saúde, que nem a Mariana falou, de acesso, é só aqui, é só ali, treinamento também médico, né, que eu ouvi bastante gente falando, Monique, é lógico que nem a doutora Wanda está há anos trabalhando com pesquisa clínica, a doutora Ana, que estava aqui, mas tem muito médico, eu ouvi de muita gente falando, Monique, se o médico não trabalha com pesquisa, ele não sabe nada, ele não sabe nem indicar, tal. Então, se isso é uma necessidade, a gente também endereçar isso. A conscientização e a educação, né, como vocês bem colocaram, tem que ser 360. E empoderar esse paciente para, com base em todas essas informações, né, eu possa decidir o melhor caminho, que pode ser seguir, que pode ser como é que vai ser, enfim, dessa forma. E como próximos passos, toda vez que a gente faz reunião, como GAFPA e tal, a gente prepara um material que agora a gente vai começar a trabalhar, que vocês já devem ter visto no nosso LinkedIn, no nosso site, a gente sempre tem nesses encontros, com o que aconteceu aqui na reunião, o que foi apresentado pelo Fernando, qual o cenário Brasil, qual as necessidades não atendidas, o que a gente chegou num consenso, e a gente prepara esse conteúdo, depois eu compartilho com vocês, antes de a gente publicar, para todo mundo dar uma olhada, ver se é isso mesmo, tal, e aí a gente vai produzir isso, para a gente começar a ter material dado com o que qual o cenário Brasil, o que vai mudar com essa PL, qual o caminho que a gente está indo, quais são essas necessidades que não são atendidas pelos pacientes, né? E como que a gente pode seguir. Então, o intuito dessa reunião é isso, a gente começar a ter dado e conteúdo que venha com foco, né, no paciente, para a gente, enfim, conseguir melhorar o acesso e caminhar de uma forma que seja bom com o paciente no centro, né? Que seja bom para a gente, para todo mundo. E eu acho que é isso, eu quero agradecer a participação de todos vocês, enfim, né, a disponibilidade. O Fernando, muito obrigada, Fernando, pela aula, por tudo que você compartilhou, esses vários encontros que eu já perguntei milhares de coisas para vocês sobre pesquisa, pela paciência e por tudo. Eu acho que foi muito rico, não só para mim, mas para todo mundo que está aqui.
Eu agradeço muito, Stephanie, e todos vocês por contribuírem com a reunião, porque eu acho que é isso, a gente escutar de vocês, a gente precisava disso, né, que fosse compartilhado. Então é isso, obrigada, boa tarde, boa sexta e final de semana para todo mundo, e a gente vai se falando, eu entro em contato. Obrigada.